Vamos então ficar de pé, irmãos. Acho que não tenho mais nenhum aviso nesse sentido. Apenas agradecer vocês por terem vindo e junto nós sermos abençoados por Deus através da palavra, né? É só isso que nós queremos, essa palavra bendita. Isaías capítulo 41, versículo 8 ao 10. Eu queria encontrar uma passagem na mensagem, não consegui encontrar, e até mandei mensagem para um colega, que parece que é um computador na cabeça, né? Mas eu creio que já estava no púlpito também. Mas nós vamos seguindo aqui. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Senhor Deus, é bom ouvir isso dos lábios do Senhor. É lógico que foi falado através do profeta, sem dúvida alguma, é a boca do Senhor na terra. O Senhor se comprometendo em ajudar este a quem o Senhor escolheu, o Senhor elegeu. Nós cremos, Pai, na nossa eleição. E quando viemos aqui neste lugar, sabendo que o julgamento começa aqui na casa do Senhor, nós não viemos para brincar, não viemos para trazer novidade, porque a própria mensagem que pregamos não é novidade, é a mensagem antiga, disse João. Então, Pai, continue abençoando a cada irmão, irmã que saiu de sua casa e veio até aqui nesta noite, que esta ceia seja uma bênção para cada um, para cada uma, no nome de Jesus Cristo. Unja a minha voz, ajude o teu servo, os ouvidos da tua igreja estejam ungidos para ouvir a tua palavra, entender a tua palavra. Ó Senhor, tudo seja dirigido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus, pode assentar. Eu esqueci ali no escritório, mas a mensagem, as bodas do Cordeiro, está liberada ali, né? Sair vocês podem, quem gosta de ler, então pode pegar ali a mensagem, as bodas do Cordeiro. É uma mensagem especial para casamento, uma mensagem muito familiar, que o profeta pregou, né? Muito boa mesmo, e fala de compromisso, fala de voto, fala de muitas coisas boas, esta mensagem, as bodas do Cordeiro. E nós agradecemos por cada sermão deste, né? Deus trata através da eleição. O profeta disse que na retaguarda de Israel havia muitas coisas, irmãos, que não era digna de elogios. Tinha lá. Mas Deus tratava com eles através da eleição. Da eleição.
Então, se era digno de elogios ou não, a eleição é que contava. Quando Deus elege uma pessoa, Deus escolhe. Você sabe que é uma seleção. Muitos são chamados. E aí, entre os chamados, ele escolhe. A noiva é a escolhida. Aí ele ilustra como aquele corte de tecido que a costureira pega. Ela não usa todo o tecido que chega a ela para fazer uma roupa. Aí vem os retalhos, né? As sobras. Essa sobra, esse tecido da sobra é tão bom quanto o que fez a roupa. Mas ele não foi escolhido. Até às vezes é usado para algumas outras coisas, né? Mas aí o profeta diz das virgens prudentes e as virgens nécias. Entendeu? Então, a questão de arrebatamento é eleição. Eleição. Deus escolhendo ali você. E não aceita, como diríamos, alguém questioná-lo. Deus não aceita questionamento. Deus não aceita. Porque Ele não erra. Você vai questionar Deus para qual a finalidade? Para Deus mudar? Essa mensagem, do irmão Branco, estão ouvindo? Quem lembra o título dela? Não sei se apareceu aí. Apareceu? Não? Porque parece que apareceu aqui, ó. Lá não apareceu, não? Hã? Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Então, se nós formos questionar, o irmão Branco diz, precisa de uma pessoa mais delinquente. Para questionar Deus, o senhor errou em colocar esse homem no ministério. O senhor errou em escolher o William Branham para ser o profeta do século XX. Precisa de pessoas mais delinquentes, diz o profeta, para questionar Deus nisto. Nós não temos que questionar Deus, irmão. Porque quem são os nós? Você lembra, acho que é Jó 37, 38, quando Deus falou para Jó, bom Jó, então eu vou te perguntar e você me responde, se é que você sabe. Então vamos. Aí Deus começou a perguntar para Jó. E a primeira pergunta, parece que era mais fácil, onde você estava quando eu colocava os fundamentos da terra? Jó emudeceu, irmão. E quem não emudeceria diante de tal pergunta? E aí Deus foi fazendo pergunta. E que é o homem para responder às perguntas de Deus? Então, há muitas coisas que não entendemos. E o fato de nós não entendermos aquilo não torna aquilo errado. Você já pensou? É só o que eu entendo que está certo. O que eu não entendo está errado. Não. Muitas coisas não entendemos. Nem por isso quer dizer que elas estão erradas. Simplesmente não as entendemos. Só isso. Então não estamos aqui para questionar a Bíblia, não estamos aqui para questionar a mensagem,
não estamos aqui para questionar, estamos aqui para crer na palavra de Deus. Independente de entendê-la ou não. Porque ele nunca disse assim, você entendeu? A tua fé, né? Você foi curado porque entendeu isto. Não, ele diz, a tua fé, você creu, e por isso, né? E assim por diante. A eleição. Quais os critérios de Deus para eleger uma pessoa? Qual o critério que Deus usa? A soberania. Ele é soberano. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Pronto, acabou. Cerrou aí. Não deu explicação mais. Agora eu posso chegar e questionar Deus, o Senhor. Mas como? Eles nunca pecaram, nunca tinham falado uma mentira, nem Jacó, nem Esaú, nem tinha errado, feito nada de errado, não tinha nem nascido ainda. Deus já. Então nem todos entendem a soberania, nem todos entendem a revelação. Aquele pastor disse para o Mombana, eu não posso, a revelação, a eleição, eu não posso aceitar isso, a revelação, algo. Entendeu? Então, não tem como haver explicar essas coisas, que é a obra de Deus, né? Aí vem, nunca tente fazer mal a um eleito. Nunca tente fazer mal a um eleito, porque você não vai conseguir fazer mal a um eleito. Porque diz a Bíblia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes o mal que alguém pensa estar fazendo, aquilo é bem. E Deus permite para um propósito, para amadurecer aquela pessoa e capacitá-la. É como o vento que vem contra aquela árvore solitária. Aquele vento causa mal para ela, diz o profeta, não. O que ele faz é aprofundar mais as suas raízes. As raízes se aprofundam mais. Então o eleito, olha, não adianta. Não adianta. Porque esse eleito de Deus, Deus é responsável por ele. Aí nós vamos lá para o Gênesis. Aí você volta para Gênesis, lá em Gênesis você vai e você pensa assim, poxa vida, mas a serpente desgraçou a vida de Eva e Adão e fez um grande mal para eles. A gente pensa assim. Mas quando você vai analisar, aí o profeta vem mostrando, Deus tinha em si atributos de curador. Não tinha nada doente. Deus tinha em si o atributo de salvador. Não tinha nada perdido. Então aquilo que a serpente fez com Eva foi para levar Deus a desenvolver os atributos dele. Perderam o privilégio de viver no jardim? Perderam. Tiveram que lavrar a terra? Tiveram que lavrar a terra. Tiveram dores? Tiveram dores. Mas perdeu a filiação com Deus? Não. Eva se perdeu? Não. Adão se perdeu? Não. E a serpente?
perdeu até a sua estatura, sua forma, o seu formato, perdeu suas cordas vocais, perdeu suas pernas, perdeu seus braços. E de um animal, tornou-se um réptil. Então não tente fazer um mal para um eleito de Deus, porque esse mal voltará para si mesmo. Para nós mesmos. E todos que tentaram fazer mal contra o povo de Deus, o mal que tentaram fazer voltaram para eles mesmos. Aí falando do livro de Esther, vocês conhecem a história? O que aconteceu com o homem que tentou fazer mal para o povo de Deus? Ele foi enforcado na própria forca que ele fez. Para enforcar um homem de Deus. Compensa? Compensaria? Não, não compensa. Não compensa. E como diz alguém, se Satanás fosse mais... Apesar que ele viu a besteira que ele fez, vamos dizer assim, quando ele viu Jesus chegando lá no inferno, aí é que ele viu que a pior coisa que ele fez foi matar Jesus. Foi jogar o grão de trigo na terra, como Jesus falou em João 12, 24. Porque Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. E a morte de Jesus tem produzido muitos frutos, e nós somos parte disto. Esta igreja aqui nessa noite reunida faz parte disto, irmão. É resultado da morte de Jesus no Calvário. Aleluia. É maravilhoso. É bom demais. A gente fica maravilhado. Mas como meu tempo é bem pouquinho, aí, então você já viu. A serpente não sabia que tudo aquilo ela estaria contribuindo para a obra de Deus. Fazendo aquilo. A revelação de Deus nos leva a isso. Por quê? Se eles não tivessem pecado, como Deus, a doença tivesse vindo, como Deus seria curador, como Ele seria salvador, como Ele seria... Então nós temos que entender uma coisa. Veja, nós falamos, eles prenderam Jesus, eles fizeram isso. Não, Jesus deixou ser preso. Ele deixou ser levado. Ele deixou. Ele tinha tanto poder que quando eles perguntaram quem era, ele falou, sou eu, eles caíram. Só quando ele abriu a boca, eles caíram. Mas ele deixou, ele disse, eu tenho poder. Eu tenho poder, eu posso falar, eu posso pedir aqui, viria, mas eu não vou fazer isso. Ele diz para eles assim, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, quando o poder das trevas chegou, a hora chegou, nós olhamos e parece que aquele poder venceu Jesus. Não, não venceu. Jesus nunca foi vencido. Nunca foi vencido. Ele deixou eles bater na cabeça dele.
ele deixou eles cuspirem nele, ele deixou eles açoitar ele, tudo ele deixou. Na cabeça do homem, o homem achava que ele estava fazendo uma grande proeza, só na cabeça deles. Mas eu pergunto, se ele quisesse se defender, ele não teria condição de se defender? Teria. Mas ele não se defendeu. Ele não se defendeu. Moisés não se defendeu. Eu fico pensando, Moisés tinha tudo para se defender, mas não se defendeu. Arão, Miriam. O irmão Branham, em muitos casos, ele podia se defender. Não se defendeu. Às vezes, Billy Paul ficava até irritado. E quando aquele pastor escreveu aquele manifesto contra o irmão Branham, dizendo assim, eu nunca vi um homem como este, só vive na beira do rio, pescando. Supõe que ele esteja lá agora pescando. Mandou uma carta. Aí Billy respondeu a carta e disse, isso aqui não é o... sou eu, né? Deu a resposta para ele. E perguntou, o que você diria de Elias? O que você faria de Elias? 3 anos e meio sem fazer nada na beira de um rio, e Deus mandando carne, né? Pão para ele. Vai questionar Deus? Deus perguntaria, eu estou te pedindo alguma coisa? Estou pedindo para você alguma coisa para dar para Elias? Estou pedindo oferta para você para dar para Elias? Se eu quero que ele fique lá 3 anos e meio, ou 3 anos, se eu quero que ele fique lá 10 anos, se eu quero sustentar ele lá, assunto é meu. É meu. Mas questionar as coisas de Deus, questionar isso, questionar aquilo. E o profeta de Deus, você sabe, né? Mas o profeta diz assim, de maneira tão bela o Salvador louva e recomenda seus filhos. Ele está inteiramente atento às suas boas atitudes espirituais, sua conduta. E ele sabe que existe fraqueza entre eles. Mas Deus não olha as fraquezas dos seus filhos. Deus olha as coisas boas neles, a sua atitude. É isso que vale para Deus. Para o homem, talvez uma fraqueza, um erro, vale mais do que as virtudes daquele homem. É a nossa política. Precisamos de erro. Quanto mais erro, melhor. Porque ele sobrevive disto. Mas Deus não. Deus olha as coisas boas. É a sua atitude, é a minha atitude. É isso que Deus olha. Ele sabe que há fraqueza entre eles, todavia não diz nada contra. Não é isto semelhante ao Senhor? Ele sabe como animar-nos nas coisas justas e como desanimar-nos nas coisas injustas. Que Deus possa desanimar qualquer um que às vezes queira tomar um caminho um pouco duvidoso, Deus possa desanimar. Aqui mesmo, cada um de nós poderíamos aprender algo muito importante quanto à direção de nossas igrejas, de nossas famílias, e ainda mais, cada um poderia aprender algo bom. É que Deus trata com cada um exatamente desta maneira. Nunca vá se desanimar, santo de Deus.
Porque Deus não é mau para esquecer sua obra de amor. O que quer que façamos, mesmo um copo de água que dermos a alguém, tem uma recompensa e uma bênção do Senhor. Por isso não podemos ter preguiça de fazer o bem. Gálatas, Paulo diz assim: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Conheço as tuas obras, aleluia, o teu trabalho, e como a tua perseverança, enquanto ele mesmo anda no meio da sua igreja. Você pensa que não, mas ele anda no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele toma conta do sofrimento do seu povo. E ele tem cuidado de nós. Como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda, ainda ouve os clamores do oprimido, enquanto anda entre eles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não somente trabalha para ele em um trabalho de amor, mas ele sofre por ele com alegria. Sofre por ele com prazer. Nós precisamos chegar. Aquela passagem de Atos, ali logo no começo, quando nós vemos aqueles homens sendo açoitados, e sai lá da cadeia, regozijando, diz a Bíblia. Regozijando, você veja bem. Se considerando digno de sofrer afronta pelo nome do Senhor. Olha que coisa, né? Veja, trabalho de amor e ele sofre com alegria. Eles são pacientes em resistir à opressão. Esta primeira dispensação sofreu grande perseguição. Ela teve de penar durante para pregar o evangelho e espalhar esperança na vida. Veja, na vida murcharam. Eles foram pacientes e renderam tudo a ele, que tinha prometido uma recompensa permanente nos céus, pelos que tinha desistido na terra. Louvado seja Deus. Então, será que Deus não está vendo? Deus não está vendo o que a igreja está passando? Deus sabe, irmão. Não existe um sofrimento de uma pessoa aqui dentro que Deus não conhece minuciosamente. Ele pode contar até quantas gotas de lágrima você, como mãe, como pai, como esposa, como filho, tem derramado. Tem. E ele não deixa vir uma prova além daquela que podemos suportar. Então ele olha para você como eleito, eleita por ele. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Abraão era amigo de Deus. Israel, Jacó, era descendência, semente. Agora Deus não vai cuidar? Eu fico pensando, estava dizendo lá em Rio Brilhante, você deve ser uma bênção. Irmão Branco dizendo nessa mensagem aí, não me lembro o parágrafo agora, ele diz assim: irmãos, vocês são uma bênção para mim.
Ele diz: espero ser uma bênção para vocês, diz o irmão Brana. Agora, quantas pessoas, elas não tinham consciência do que elas estavam dando para o mundo. Raquel, ela não tinha consciência, noção de quando ela deu à luz José, quem seria aquele menino? E a bênção que ele seria para o mundo atual lá. E como ele salvaria muitas vidas da fome que assolaria a terra, como o moço espiritual que ele era. Joquebede, e assim por diante. Ana, será que ela tinha noção de quem seria Samuel? E assim segue. Será que a mãe de Davi, quando Davi nasceu, ela tinha noção de quem seria aquele menino? Que salvaria muitas pessoas só pela sua memória. Porque Deus muitas vezes, até irado com muitas coisas erradas, que muitas pessoas faziam reis, Deus dizia: eu não vou trazer esse mal nesse dia, por causa do meu servo Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo. Mas Deus respeitava a memória de Davi. Era descendência. Às vezes estava errado. Todo errado. Mas por ser uma linhagem daquela, Deus dizia: eu não vou trazer o mal hoje por causa de Davi. Não pensa que é por você, não. Não pensa que é por você. Não pensa que é porque você é bonzinho, não. Mas é por causa de Davi. E Deus olha hoje. Ele diz: olha, não é por você, não. É por causa de Jesus Cristo. Só não vou fazer sinal por causa de Jesus Cristo. Jesus. É a memória dele. E por isso a ceia é feita em memória dele. Ele podia dizer para mim: ó, não é por você, não. Você não merece. Você é todo atrapalhado, todo torto. Mas é por causa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está te representando aqui. Ele te representa aqui. Ele nos representa lá neste momento. E nós só vamos poder tomar da ceia dignamente nesta noite por causa desse representante que nós temos lá. Desse amigo. Se não fosse ele, quem de nós poderia ter condição de chegar aqui? Mesmo sendo um pão feito de farinha e água, mas que representa o corpo dele. Mas você tem uma representação lá. Eu tenho, e ele nos representa. E nós não queremos envergonhá-lo em hipótese alguma. Para nós encerrarmos, essa mensagem que eu li aqui antes foi Éfeso 45, 46. Essa aqui é a manifestação dos filhos de Deus. O profeta disse: Deus, através da eleição de sua graça, te chamou. Deus, através da eleição da sua graça, te santificou. Deus, através da eleição de sua graça e de seu poder, te batizou, te colocou nessa terra de descanso. Aleluia! Aqueles que têm entre eles, nesse descanso,
não têm se desviado, eles cessaram as suas obras, como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível, cheio de alegria. A árvore da vida está florescendo neles. Olha, irmão, quem é a árvore da vida? É Jesus. Aleluia. Ela está florescendo na sua vida. Aleluia. Ela está trazendo a primavera de Deus em nossas vidas. Aleluia. O inverno passou, agora a primavera está aí. A árvore da vida está florescendo nos corações dos filhos e filhas de Deus. Por isso, você vive desta maneira, que você talvez não sabe explicar, e alguém não entende, porque você vive desta maneira, essa pessoa tão sorridente, tão feliz, que as suas amigas, seus amigos, ficam pensando, mas como pode? Eu sei a luta que ele enfrenta. Ele tem um filho assim, uma filha assim, isso assim, assim, isso assim, e é daquele jeito. Mas ele não sabe esse segredozinho. Ele não sabe que a árvore da vida está florescendo em você. Bendito é o nome do Senhor. Eles têm longanimidade, eles têm amabilidade, bondade, fé, produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade, e tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles, porque a sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Enquanto eles vão, eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões. Aí as pessoas dizem, mas a igreja da mensagem não tem isso. Não tem, né? A igreja da mensagem não expulsa demônio. Irmãos, só Satanás é que sabe. É o diabo que sabe. Ele sabe. Que muitas vezes você chega ali, ele tem que sair. Você não precisa ficar falando, sai Satanás, sai Satanás. Não, a sua vida. A sua vida incomoda ele. O que é que o irmão Brando diz? Irmão Brando, eu vou na casa dos irmãos, oro antes de ir lá em casa, eu oro, e vou lá, visito aquele irmão, entro na casa dele, converso com ele, nem sequer oro. E saio, eles são curados. É a atmosfera, é o poder escondido. Daniel não precisou ficar gritando com o leão lá dentro da cova, não. Sai, leão! Sai, leão! Sai, leão! Precisou? Não. Foi jogado lá e o poder escondido se manifestou e o leão deitou, ficou lá. Sadraque, Misaque e Abednego. Né? Chegaram, quando jogaram dentro da fornalha de fogo ardente, esses caras... Assopra, Sadraque! Assopra, Abednego! Está quente! Não. É o quarto homem. É o quarto homem que estava lá, diz o profeta, acalmando aquele calor, apagando a força do fogo. Então a sua vida, a minha vida, a nossa vida, fala milhões de vezes mais alto que nossas palavras. E o diabo sabe.
Então ele nem espera você falar para ele sair. Jesus expulsou o demônio do gadareno. Nós vemos Jesus fazendo uma reunião de oração. Vamos, Pedro, vamos orar. Você está preparado? Vamos orar. E sai dele, Satanás, sai dele, Satanás. Mas Jesus não falou nada. Quando Jesus foi chegando, o diabo já veio e disse: nossa, vem incomodando o tempo. Manda nós para aqueles porcos. Deixa nós sem. Nem falou nada. Jesus podia dizer para ele: não estou falando nada. Mas aquele silêncio dele. Louvado seja Deus. É isso que nós queremos. Então, você ora na sua casa, você lê a Bíblia, você levanta um pouquinho mais cedo, lê a Bíblia, lê, ora e sai para o seu trabalho. Irmãos, demônios vão se abrindo no caminho. Ele sabe. Ali está vindo uma filha de Deus, ali está vindo um filho de Deus. Oh, sim. Aleluia. Seguirão aqueles enquanto eles vão, eles curam os enfermos. Você pensa que você não tem poder nenhum. Você, você fica às vezes assim, até complexado, chegar em certos lugares. Irmão Brana fala nessa mensagem aí, ó. Você veja o irmão Brana, foi chamado no hospital lá para orar. O homem estava morrendo, feito a cirurgia na garganta, ali o sangue não parava mais, não coagulava, e o homem morrendo, e ligaram, parece que foi o próprio doutor que ligou para o irmão Brana. E o irmão Brana foi ao hospital, chegou no hospital ali, só tinha gente grande lá dentro do quarto. É o PhD tal, é o reverendo tal, isso, aquilo. Dentro do quarto, o irmão Brana diz: eu entrar aí? Vai fazer sentido, né? Só tem gente grande aí dentro. Aí o irmão Brana estava no corredor, tinha uma máquina ali de Coca-Cola. Vamos dizer, um freezer ali, uma geladeira. O irmão Brana foi atrás daquele freezer ali e fez uma oração para o homem. E foi embora. Assim, complexado, achando que se considerando tão pequeno de entrar lá dentro, com tanta gente grande. O próprio homem que estava doente era PhD. Irmão Brana vai embora. Quando o irmão Brana chega na casa, o telefone toca. Irmão Brana, o senhor já está chegando, irmão Brana? Vem rápido que o homem está morrendo. O irmão Brana diz: mas eu estive aí, mas só tinha... Não, o senhor tem que vir, vem. O irmão Brana pega o carro e volta. Chega lá, o homem pergunta: qual o seu nome? O irmão Brana diz: eu sou o irmão Brana. Quando falou assim, ele abraçou o irmão Brana e começou a chorar. O irmão Brana diz: eu me ajoelhei, fiz uma oração, fui embora. No outro dia, naquele momento o sangue parou. Coagulou, não vaiu mais. Deus queria exaltar ele diante daqueles grandes lá. Mas às vezes já fica. Mas eu, Senhor, eu não sou nada. Eu sou um ninguém. Mas o que Deus precisa é disso mesmo, é de um que não é nada. Mensagem Fé Perfeita, o irmão Brana diz, parava o que 90. Quando ele me encontrou, não era nada. E ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. É isso que você precisa se colocar nas mãos de Deus. Aleluia. Eles andam com Deus, falam com Deus, nenhum demônio pode movê-los. Aleluia. Você está firmado. Mas lá tem isso, mas lá tem isso, mas lá tem isso. Você está firmado, irmão, o demônio não te move. Não. Eu pregando um dia, eu falei algo e o irmão ficou até meio ofendido comigo. Não sei se ele era aquilo, mas eu estava dizendo: irmão, nós não podemos ser como Biruta. Biruta é os nomes daquele saco que fica no aeroporto lá, mostrando lá do vento, os pilotos, né? Isso que é o Biruta. Um dia você chega e está para lá, um dia você chega e está para cá, não tem lado.
ele move de acordo com o vento. Aquele irmão não gostou muito, mas o profeta está dizendo para nós aqui, que coisa maravilhosa, encerrando. Olha bem, ele diz assim: nenhum demônio pode movê-los, eles estão firmes. É verdade, vocês estão firmes? Firmes, na rocha. Não tem ninguém aqui com palanque no brejo não, né? Se tiver, você sabe que hoje até no brejo eles fazem. Tem um concreto aí, né, irmão? Que você pode jogar na água ali, né? Tá vendo? Construção da Itaipu lá, joga dentro da água e vai secando na hora. É só. Aí Deus já tem o produto próprio aí, ó. Mas não tem. Nós estamos firmados. Como disse Paulo, eu sei quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Firmes, olhando para a vida eterna. Estamos olhando para a vida eterna. Esquecendo aquelas coisas do passado. Eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você. Aí está você. Esta é a igreja. Amém. Inclina sua cabeça, Pai Celestial. Que o Senhor sela a tua bênção no coração de cada filho aqui nessa noite. E agora, Pai, nós vamos passar para a ministração da ceia. Jesus, abençoa o teu povo. Abençoe a tua igreja. Abençoe a todos os meus irmãos nessa noite. Creio que tenho falado a pessoas ancoradas. A pessoas que têm resistido à prova, suportado a prova, mas têm permanecido, Pai, não por suas forças próprias, mas pela força do Altíssimo. Eu estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Eu devo tudo a Cristo. Eu devo tudo ao Senhor, meu Deus. Porque não sou eu. Não quero que ninguém pense que eu sou forte. Não quero que ninguém pense que eu sou isso ou aquilo. Tudo que tenho feito é procurado servir o Senhor. Por esses 40 e tantos anos, ó Deus. É isso que eu tenho feito. E farei pelo resto de dias que o Senhor me der nessa terra. Aleluia. Porque eu creio que eu sou parte dessa semente de Abraão. Teu amigo. Ajude, Pai, a todos. Desde o pequeno até o maior. O mais novo, da criança, aqui dentro. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão. Aleluia. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Aleluia, graças a Deus. Então essas coisas passam a ter valor muito para nós, né? Paulo, muitas vezes naquela cadeia solitário, ele sabia o que significava uma visita de um irmão. E ele falou na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, eu creio. Ele falou de um irmão por nome de...
Parece que era Onésimo. Onésimo. Ele falou deste irmão. Ele disse que ele foi ali e me procurou e me achou, correndo risco de ser preso, mas é a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele fala isso deste irmão, que foi encontrar ele lá, encontrou ele, achou, esteve ali com Paulo. Aquelas visitas eram tão produtivas, irmão, que só uma pessoa que estava como Paulo ali sabia o que aquilo significava. A visita de um irmão, Ele disse: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Versículo 16, capítulo 1 e 2 carta de Paulo. Senhor, conceda misericórdia, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda naquele dia que ache misericórdia diante do Senhor. E o quanto me ajudou em Éfeso, o sabes tu. Então a visita terá muito valor, Muito valor. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Deus abençoe o seu coração, a sua alma, seu espírito, neste momento. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Graças a Deus. E nós devemos estar revestidos dessa prudência, dessa sabedoria de Deus, essa graça, de nós mesmos não ser o causador da própria destruição da nossa própria casa. Você sabe, às vezes a pessoa pega um remédio, um veneno para matar a formiga. É um granulado, E aí coloca ali na estrada dela, no caminho dela, no trilheiro que fala. Ou na entrada ali do... E ela mesmo pega aquele veneno e às vezes leva para dentro da casa e mata tudo. E eu fui comprar um veneno para matar a cupinha ali. O rapaz disse: não, senhor,
Arranca ali, ó, que tiver ali, o senhor joga ali, que é aquele próprio que o veneno caiu nele, ele entra para dentro da casa e leva o veneno. Deus nos guarde disso, né? Deus nos guarde. Vamos orar, irmão, vamos interceder uns pelos outros. Faça uma oração, se você lembra de alguém, de um irmão, de uma irmã. Ore por ele enquanto ele ora por você. Ore por ela. Uma oração rápida. Peça a bênção de Deus para uns pelos outros, né? Querido Deus, meus irmãos têm vindo nessa noite, que o Senhor abençoe a todos, de forma toda especial, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, essa igreja do Senhor seja chamada filhos e filhas do Senhor. Dê a cura, perdoar por pé da ceia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler São João, rapidamente, São João 3, verso 12 ao 17. Graças a Deus. Depois que ele lavou os pés, tomou os vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé. Bendito Santo Deus. Pai, já ouvimos a Tua palavra de vida eterna. E agora, Pai, aqui está diante de nós o pão que representa o corpo do Senhor, que foi partido por nós naquele dia no Calvário. Pai, nós consagramos o pão que foi feito por mãos humanas, mas agora representando o corpo do Senhor. Abençoa, consagra, que o teu povo tenha vida, saúde no corpo, no físico e na vida espiritual, Pai. Quando comer esse pão, cada um seja curado, seja animado em tudo aquilo que é verdadeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agora partimos esse pão. Amém.
Pai bendito, aqui está o vinho que representa o sangue da nova aliança, que foi derramado por nós, ali no Calvário, Pai. Que isso traga um sentimento nas nossas almas nesse momento, Pai. Ao participar, muito tempo nós temos participado, mas já haverá o tempo que nós vamos tomar ali, naquela grande mesa, de quilômetros e quilômetros, que possamos todos nós estarmos ali, Pai, naquele dia, não faltar nenhum naquela mesa, que não vai faltar, Pai. Dá-nos graça para continuar, Pai, nessa jornada, honrando a Tua palavra todo dia, honrando o Teu nome, que nenhum venha indignamente nesta participar, Pai, que nenhum tenha mágoa contra o outro, Pai, que nenhum venha tomar para condenação, mas que todos venham tomar para a vida e saúde, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos o vinho para os Teus filhos participar. Amém. Graças a Deus. E assim, todos venham participar, no nome do Senhor Jesus. Amém.